Bom, então vamos lá. Eu vou disponibilizar a minha tela aqui para vocês, porque eu fiz uma apresentação bem simples, na verdade. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Só um momento, gente. Pronto. Então, deixa eu ver se está dando para ver. Ok, vocês estão se vendo agora. Mas é essa tela aqui, ó, que eu quero que vocês vejam. Deixa eu ver. Agora, vocês conseguem ver aqui? Ok, então vou voltar aqui. É, vamos lá, então. O que a gente vai conversar na nossa mentoria hoje, na nossa primeira aula? Eu vou tentar correr um pouquinho aqui com os assuntos para a gente poder falar sobre tudo que é importante aqui hoje. Vou trabalhar especialmente hoje o tema de relacionamento afetivo. É claro que eu não vou conseguir abordar tudo que tem para ser abordado nesse tema, mas a gente vai começar pelo início, que é uma das principais queixas das pessoas, né, que é a indisponibilidade afetiva. E eu quero que vocês entendam essa questão da indisponibilidade afetiva, é, não só como as pessoas que estão solteiras, né, que estão sem alguém ao lado, mas também aquelas que estão dentro de um vínculo, mas mesmo assim não consegue se entregar profundamente para aquele vínculo, não consegue se relacionar, né, de uma forma inteira com aquela pessoa. Por quê? Porque uma parte da sua alma, na verdade, está conectada, né, está ligada a um outro lugar, e é isso que a gente vai trabalhar aqui em relação à indisponibilidade. Gente, só para combinar aqui com vocês. Eu não estou conseguindo ver vocês porque eu estou com a minha tela de apresentação aberta. Daí qualquer coisa, vocês falam um alô, tá? Liga o microfone se tiver alguma dúvida que eu não estou conseguindo ver vocês aqui, tá bom? Ok? Então vamos lá. Então, essa aula ela vai funcionar tanto para você que está solteira hoje, como também para você que está numa relação e sente essa dificuldade de conexão, tá? Então, uma das falas que eu mais recebo é: eu só atraio homens indisponíveis. Nessa turma aqui, majoritariamente, né? Todo mundo, na verdade, são mulheres que eu recebi nessa turma. Isso nunca tinha acontecido. Estou bem feliz de trabalhar com mulheres exclusivamente, porque, querendo ou não, é muito mais fácil você falar de um lugar que é de propriedade sua, daquilo que você vive na pele, do que, né, falar pelo outro. Então, estou bem feliz de ter essa turma aqui. Então, essa fala que eu só atraio homens indisponíveis, o que essa mulher denuncia nessa fala? Que ela, principalmente, é quem está indisponível, tá? Quando eu falo eu só atraio pessoas indisponíveis, é você que está indisponível para se relacionar, ok? Tem uma fala do Lacan. Lacan é um psicanalista, que ele diz o seguinte: é através do outro que eu existo. Então, quando uma pessoa ela diz para mim que ela está sozinha há muito tempo, que ela está solteira há muito tempo, na verdade, no fundo, no fundo, ela não está sozinha. Na verdade, tem alguém ali do vínculo dela, tem alguém mais importante para ela, né? Que está preenchendo esse lugar. E esse mais importante não necessariamente quer dizer que essa pessoa que está ocupando esse lugar na sua vida é uma pessoa que você nutre um relacionamento bom. Na verdade, é muito pelo contrário, tá? E a gente já vai entrar nesses pontos. Mas aonde que a gente pode partir aqui num ponto de início, para a gente poder investigar aonde que a minha indisponibilidade está apontando, tá? O que eu quero que vocês entendam? Essa outra pessoa que está ocupando esse lugar na sua vida, né? Essa pessoa do vínculo mais importante para você, ela é uma pessoa que te dá uma referência da sua própria identidade, da identidade que você construiu pautada nesse relacionamento, tá? Então, para a gente poder investigar, primeiro a gente vai olhar lá para a relação com os nossos pais.
E eu trouxe aqui alguns questionamentos para você se levantar. Então, a primeira pergunta que você precisa se fazer: para que os seus pais tiveram você? Para que os seus pais tiveram você? Você nasceu, você veio ao mundo pelo excesso de amor deles, né? E seus pais se amavam demais, eles se escolheram mutuamente, ou você veio pela falta. Faltava alguma coisa e eles precisavam de alguém para ajudá-los em algum aspecto, eles precisavam de alguém para salvar aquela relação, senão eles não iam ficar junto, eles precisavam de alguém para ajudar no trabalho, eles precisavam de alguém para alguma coisa. Então, você veio para realmente viver a sua própria vida ou para preencher um espaço ali para os seus pais, né? Você veio ocupar o seu próprio lugar ou para preencher algum vazio, alguma demanda deles. Você se sente autorizada a seguir a sua vida ou você está muito mais conectada com esse lugar de demanda dos seus pais? Tá? Tudo isso são questionamentos importantes, gente, para a gente poder investigar essa indisponibilidade na sua vida. Aí aqui eu trouxe uma série de exemplos, obviamente que podem existir vários outros, tá? Mas são alguns indícios aqui, tá? Então você veio para salvar o relacionamento dos seus pais, como eu já falei, então você veio para cuidar dos seus pais, né? Existem aqueles pais que desejam ter filhos para depois esses filhos cuidar deles de volta na velhice, nessa intenção, né? Ou você veio para substituir um irmão, então às vezes seus pais desejavam muito ter filhos, o irmão faleceu e você veio para preencher esse espaço vazio, você veio através dessa expectativa, através dessa demanda. Você veio para ser uma companhia para sua mãe, porque ela se sentia muito sozinha, ou você veio para ser uma companhia para o teu pai, você veio para salvar a sua mãe, para salvar o seu pai, tá? Tem uma outra questão aqui importante, né, para você também investigar dentro de você. Você se sente culpada por ter nascido? Porque o que acontece? Às vezes, essa indisponibilidade, ela pode apontar para um lugar também, onde você precisa provar, né, inconscientemente você sente que precisa provar para os teus pais que você merece viver, que você merece aquele lugar. Como assim? Às vezes você nasceu e os seus pais não estavam planejando, ter filhos, né? Você nasceu numa condição ali onde não necessariamente eles estavam querendo, né, que você viesse ao mundo. E aí você nasceu dentro daquela dinâmica. E aí, muitas vezes, eu vejo em vários atendimentos isso, gente, que esse filho, futuramente, é um filho que fica ainda, muitas vezes, morando com os pais, tá? Então, passa anos e anos aí, ele não conseguiu construir vínculo com ninguém, não conseguiu seguir a vida. Por quê? Porque, na verdade, é um filho que está preso numa identidade, que precisa provar para o pai ou para a mãe que merece a vida, num aspecto geral. Então, se sente culpado, na verdade, como se o fato dele ter nascido fosse uma responsabilidade dele, e ele não se sente autorizado a seguir. Por quê? Porque está muito mais ocupado em preencher uma expectativa ali desse pai ou dessa mãe, né, buscando ainda essa autorização deles, e não necessariamente tá dentro do seu próprio lugar, né, tá dentro desse lugar de, não, agora sou eu que me permito, agora sou eu que sou adulto, e consegue separar essas demandas dentro de si. Então, aqui são alguns aspectos para vocês irem investigando, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Tudo isso, gente, é uma identidade formada nesse lugar errado. Qual que é a grande questão? Se você ocupa uma função tão importante assim na vida dos teus pais, então o que é essa importância? Eu tô aqui para salvar a minha mãe, eu tô aqui para cuidar da minha mãe, eu tô aqui para cuidar do meu pai, eu tô aqui. Se eu sair desse lugar aqui, ó, que a minha identidade aqui está formada, está identificada, os meus pais, não sei o que vai acontecer com eles. Se eu sair daqui, eles não vão dar conta, eles não vão conseguir sozinhos, então a pessoa fica identificada com esse lugar errado,
tá? Esse lugar de muita importância, se eu sou muito importante para minha mãe ou para o meu pai, na verdade, uma fantasia de onipotência, que o Bert vai trabalhar bastante na teoria dele, e essa fantasia de inocência, na verdade, pertence à criança. Lá nas fases iniciais da criança, quando a criança está se desenvolvendo, ela não tem noção do tamanho dela, ela não tem noção do quão frágil ela é, na verdade. Na verdade, a criança, ela se acha, assim, super poderosa. Ela acha que ela pode vencer o mundo, ela acha que ela pode tomar tudo que é da mãe para salvar essa mãe, ela acha que ela pode carregar esses pesos dentro de si. Então, a criança tem essa fantasia de onipotência. E muitas vezes essa fantasia de onipotência como uma crença de identidade mesmo, ela leva isso para a vida. Então, muitas vezes, existe aí uma quebra de hierarquia, essa pessoa acaba se colocando acima de Deus. O que é o se colocar acima de Deus? É você não conseguir entregar o controle, entre aspas, aqui, daquilo que pertence ao outro, as escolhas do outro, a vida do outro, para essa força maior. É como se inconscientemente você sentisse que, não, o meu jeito é o certo, eu não vou confiar que se eu sair daqui, meus pais vão ter outros recursos, eles vão dar conta sozinho. Não, eu preciso dar conta. Então, esse que é a questão de se colocar acima de Deus, né? É uma pessoa que se sente responsável pelos pais, se sente mais adulto que os pais. Então, o que eu sei tá certo, os meus pais não sabem nada, ela desconsidera, na verdade, a opinião deles, né, o processo deles. E, na verdade, uma pessoa que foi programada muitas vezes para estar ali a vida toda. Então, ela se identifica com esse script, porque, na verdade, os pais muitas vezes demandam, os pais cobram, né? E a gente tem que entender que a gente faz isso de uma maneira inconsciente para poder pertencer. E a gente tem que entender que esse pertencimento dentro de nós é tão forte que quando a gente se depara com um lugar de confrontar essa identidade, de sair dessa demanda, de falar alguns nãos, de deixar aquilo que é deles com eles, a gente sente um medo muito grande, inconsciente, da exclusão que vem junto com isso, com essa desidentificação, na verdade, dessa identidade que foi construída ali para você, desse script que foi programado ali para você. Então, dentro de nós, esse medo de confrontar, na verdade, esse script que foi construído é um medo da morte. No fundo, eu tenho medo de morrer. Olha que louco. Por que eu tenho medo de morrer? A gente tem que entender o pertencimento de uma forma ampla. Tô nem seguindo mais o script aqui, eu tô aprofundando em outros lugares. Mas só para vocês entenderem esse contexto do pertencimento dentro de nós. Aonde que o Bert foi desenvolver essa teoria? Ele foi observar desde a época lá do Paleolítico, das organizações dos homens das cavernas, gente, como que isso era formado lá atrás. Por isso que ele fala dessa estrutura de clãs, porque lá atrás, os homens primitivos, eles precisavam andar em grupo. Eles precisavam andar em grupo em nome da sua sobrevivência, tá? E por que a gente tem medo dessa exclusão inconsciente? Por que a gente tem medo de seguir um caminho diferente? Porque dentro de nós, essa informação primitiva ainda existe. Então, se eu seguir esse caminho, se eu desagradar os meus pais, se eu não fizer mais dessa forma, eu vou ser excluída, eu vou morrer. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa consciência agora e entender que você não vai morrer. Isso não vai acontecer, isso não é mais real. Isso é um gatilho inconsciente para você, mas você precisa olhar agora de um outro aspecto. Isso vai te gerar medo, né? Essa mudança vai te gerar medo. Só que você precisa olhar para isso e falar para você mesma: eu tô viva. Nada aconteceu, eu tô viva. Eu não preciso mais sobreviver agora. Eu vou escolher como que eu quero levar a minha vida. Isso é comigo. Ok? Deixa eu só pausar um pouco para a gente poder continuar. Tá bem claro para vocês aqui até agora? Vocês têm alguma dúvida? Ok. Então vamos lá, vou continuar ali. Então, pegando esse gancho, ainda trabalhando pai e mãe aqui,
Tem um emaranhado que o Bert Hellinger vai nomear de emaranhamento de triangulação. O que é essa triangulação? É um padrão de relacionamento em que uma pessoa usa uma terceira pessoa para lidar com os conflitos e emoções difíceis entre ela e outra pessoa. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que a tua mãe tem um problema com o teu pai na relação deles, mas ela não tem recurso, ela não consegue resolver aquilo sozinha, então ela vai buscar um terceiro para poder mediar aquilo. Só que o problema é que esse terceiro é você enquanto filho. E a grande questão aqui, gente, que essa triangulação em relação aos nossos pais, quando a gente é colocado no meio da relação deles, isso causa um conflito muito grande dentro de nós, porque apesar de muitas vezes na nossa inconsciência a gente escolher por um dos lados, a gente ser leal a um dos lados, existe uma outra parte de nós, que é esse 50% que, por exemplo, veio do nosso pai ou que veio da nossa mãe, que fica conflitando dentro de nós, que fica ouvindo ali, por exemplo, da queixa da nossa mãe, que esse homem aqui não faz nada certo, esse homem não presta, esse homem não sei o quê, ou fica ouvindo do teu pai, essa mulher isso, essa mulher só reclama, essa mulher não faz nada certo, essa mulher não me ajuda. Enfim, você fica ali no meio daquele tiroteio, e isso dói muito em você. Por quê? Porque você é feita deles. Então, quando o teu pai ou a tua mãe te dirige essa palavra, né, te coloca nesse meio, existe uma parte de você que entende que ele está falando para você, que é de você que ele está falando, ou que ela está falando, né? Que existe uma parte de você que se sente rejeitada também. E isso é muito conflitante dentro de nós, porque ao mesmo tempo que eu olho para aquele que está me dirigindo a palavra, seja minha mãe ou meu pai, e eu quero corresponder às expectativas dele, eu quero que ele me aprove, eu quero que ela me aprove, existe uma outra parte de mim que não aceita aquilo, que sabe, que se dói muito com aquilo. Por quê? Porque é como se estivesse falando de mim. Então, um filho, isso é uma fala muito profunda do Bert, um filho, ele não tem capacidade, ele não tem como carregar, né, dar conta do que pertence ao emocional de um pai ou de uma mãe. Ele não tem como. Então, é importante agora, como adultos, até para vocês entenderem os papéis claros dessa triangulação. Você tem que olhar para essa triangulação e entender aonde que você se posicionou nessa triangulação. Por quê? Se você tomou partido, por exemplo, pelo discurso da tua mãe, se você se filiou a esse discurso, muitas vezes nessa triangulação você não está ocupando o seu lugar de filho, você está ocupando o lugar do seu pai. Como existe uma exclusão aqui, esse aqui não presta. Você foi tentar assumir essa demanda para você, então você está ocupando um lugar errado. Ou, por exemplo, o contrário, né? O teu pai fez uma queixa para você sobre a sua mãe. Então, muitas vezes, ao invés de você estar no seu lugar de filho, porque uma criança, ela não se posiciona, ela simplesmente, ela está ali em volta a tudo isso, né? Ela está ali sendo absorvida por aquela realidade. Então, agora, como adulto, você precisa entender qual que é o lugar que eu estou ocupando nesse meu relacionamento com o meu pai e minha mãe. Será que eu estou no meu lugar de filha, de me posicionar, de me afastar de tudo isso, de oferecer um limite, de falar, olha, isso aqui não me compete, sinto muito, procura um psicólogo, procura uma terapeuta, mas isso aqui eu não posso interferir, eu não posso te ajudar, né? Assumir, na verdade, o outro cônjuge ali diante da sua mãe, diante do seu pai. Então, quando tiver essa diminuição do seu pai ou diminuição da sua mãe, você conseguir assumir o seu pai, assumir a sua mãe diante dessa pessoa. Então, falar, olha, ele também é importante para mim, apesar de tudo que aconteceu entre vocês. Continua sendo meu pai. Apesar de tudo que aconteceu entre você e ela, pai, ela continua sendo a minha mãe. Existe uma parte de mim que vem dela também. Então, é importante a gente saber o nosso lugar, ok? Agora, para além de tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, se tratando de indisponibilidade, essa pessoa da qual você está ligada,
e que está ocupando esse lugar na sua vida, não necessariamente é um pai ou uma mãe, pode ser também uma outra pessoa. Então, eu trago o exemplo aqui de ex-parceiros. Muitas vezes você está indisponível para se relacionar, porque, na verdade, a pessoa que está ocupando esse papel na sua vida ainda é um ex-parceiro. Como que a gente fica vinculado a um ex-parceiro ou a uma ex-parceira na nossa vida? Através de vários sentimentos, geralmente negativos. Então, através da culpa, através da raiva, através da mágoa, através do ressentimento, através da dívida. Enfim, existe uma dor dentro de mim e eu ainda não consegui liberar isso, tá? E aí eu permaneço ainda vinculada a esse passado. Como funciona a culpa ou a dívida? Alguns exemplos aqui. Você se sente, por exemplo, responsável pelo falecimento do teu parceiro. Então, vamos imaginar que o parceiro faleceu de alguma doença, de alguma condição nesse sentido, e você acredita no teu inconsciente que você poderia ter feito mais, que você poderia ter contribuído mais, que você poderia ter ajudado mais. Isso não deixa o luto cessar, tá? Outra questão, você se culpa pelo que não deu certo. Então, você vê ali questões suas de comportamentos ruins e você fica se culpando. Você fica, na verdade, alimentando fantasias, expectativas de como poderia ter sido diferente. Fica criando essas imagens dentro de você, fica criando uma realidade diferente da que aconteceu. Isso é um indício de que você ainda não aceitou aquele fim, de que você ainda está alimentando uma troca fantasiosa dentro de você com essa pessoa. E isso te deixa indisponível para seguir em frente, tá? Outra questão, raiva, mágoa ou ressentimento. Então, tem pessoas que se apegam a esse papel de vítima e ficam querendo justiça. Então, imagina que você se sentiu lesada, que você se sentiu, enfim, não sentiu que naquele relacionamento você teve uma troca equivalente, uma troca correspondente. E aí você fica alimentando uma raiva em relação a esse parceiro, querendo que ele te compense, querendo que ele reconheça que ele estava errado e que você estava certa. E aí tem casos, gente, isso aqui é muito comum de pessoas que não vivem o luto da relação. Imagina que você termina um relacionamento, aquilo é difícil para você, mas você está muito presa no ego. Então, por exemplo, assim, terminou a relação, você finge que tá tudo certo para os outros, para fora, tá tudo bem, isso aqui não me afetou, nossa, vamos para balada, vamos sair, vamos postar foto, vamos mostrar que eu tô bem. Então, às vezes, essa maneira de você trazer isso à tona, né, para fora, querendo provar algo, querendo provar que tá bem, é uma maneira velada de tentar se vingar desse parceiro. Então, ex-parceiro, né? Então, o teu motivador ainda é essa pessoa, não é um motivador de, espera aí, vou olhar para dentro, vou me questionar, né? Qual que é a minha responsabilidade nisso aqui? Por que eu atraí essa pessoa? Por que aconteceu desse jeito? Vou levantar questionamentos para eu poder me autoconhecer e entrar numa relação futuramente de uma outra forma, podendo fazer diferente, com uma outra consciência, né? Olhando para essa parcela de responsabilidade. Então, a gente tem que entender esses motivadores internos, ok? Tá caindo algumas fichas aí para vocês, gente? Como é que tá? Tem alguma dúvida por enquanto? Ok, então vamos lá, vou continuar, tá? Então, tudo que acontece no passado não vai mudar se você continuar presa lá, tá? E se você ainda permanecer identificada com um desses papéis, o que vai acontecer é que por ressonância de vibração mesmo, você está vibrando naquele lugar, você está vibrando na culpa, você está vibrando na raiva, você vai atrair situações para confirmar, na verdade, todo esse sistema de crença que você carrega. Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa que se sente extremamente culpada, ela vai entrar num relacionamento
muitas vezes também num modo compensatório, eu vou ter que mostrar para o outro que vale a pena, que eu sou muito boazinha e eu vou fazer tudo para esse outro, né? Ela pode entrar num polo extremo oposto, mas vocês vão ver que lá para frente também isso não vai dar bom, porque relacionamento é troca, relacionamento é equilíbrio, tá? Então, uma pessoa que tem raiva, guarda raiva do parceiro, que não entendeu ainda a sua parcela de responsabilidade ali, em termos de permitir muitas coisas, em termos de posicionamento mesmo, ela vai muitas vezes atrair por ressonância pessoas que vão representar esse algoz na vida dela. Por quê? Porque, na verdade, ela está presa numa identidade vitimada. E para confirmar essa vítima que eu sou da vida, eu vou atrair algo correspondente aqui na outra polaridade, tá? Então, algumas perguntas importantes aqui para vocês. Quem é essa pessoa que você nutre ainda um vínculo inconsciente que está preenchendo esse lugar? Então, algumas pistas importantes. Geralmente, essa pessoa é o tema das suas conversas. Então, você está lá numa roda de amigos, numa roda de amigas, e essa pessoa é aquela que você mais fala. Por que é aquela que você mais fala? Porque você está nutrindo uma identidade, aliás, sabe? A minha mãe, você não sabe, ela fez isso, aquilo. O meu pai, menina, ai, você não sabe o que ele aprontou, ele fez aquele outro. Ou, por exemplo, ai, meu ex, olha, você viu? Ele postou não sei o que, ele ainda, acho que ele ainda tem algum sentimento, sabe? Ou, gente, eu também não falei disso, mas pode ser qualquer outra pessoa, pode ser, por exemplo, um filho também, que está preenchendo esse lugar. Então, às vezes, eu nutro uma identidade de importância em relação a um filho. Meu, você não sabe, meu filho, ai, ele tirou tantos na faculdade. E fica ali, na verdade, o que é isso? Eu estou nutrindo uma identidade através desse outro, né? Eu existo através dele. E aí, esse outro, que é o vínculo mais importante para mim, muitas vezes não me deixa sair desse lugar, não me deixa espaço para eu poder me relacionar com uma outra pessoa de fato que possa trocar comigo, tá? Então, essa pessoa, que é o tema das suas conversas, não necessariamente você tem uma boa relação com ela, geralmente é o contrário, geralmente você tem um assunto pendente, geralmente é uma pessoa que você está tentando, entre aspas, consertar, geralmente é uma pessoa que, enfim, você tem um vínculo desorganizado, tá confuso, tá emaranhado, e quanto mais isso estiver emaranhado dentro de você, mais presa a essa pessoa você continua, tá? Qual que é a solução aqui para indisponibilidade? É preciso, gente, de uma forma bem profunda, você conseguir se desfazer dessa identidade, desse papel que você também se alimenta aqui se alimenta através do outro. Aqui eu dei vários exemplos para vocês, e é vocês se identificarem agora, tá? Aonde que eu estou colocando a minha energia? Aonde que a minha identidade está sendo construída. Então, é preciso sair dessa função super importante que você está ocupando, é preciso sair desse lugar para você se permitir seguir em frente, para você seguir adiante com a sua vida. Então, é preciso se desligar do seu pai, da sua mãe, do seu ex, tá? É preciso que você se torne, agora falando de filhos, uma mãe suficientemente boa e entende que o seu filho para frente vai ter vida também. Então, tudo isso, tá? E aí tem aqui, só para finalizar esse tema especialmente, uma fala do Bert que ele vai dizer o seguinte: a boa solução é difícil de aceitar, pois nos faz perder a importância. Certo? Gente, alguma dúvida sobre esse tema? Agora eu vou abrir para vocês, que eu vou entrar em um outro assunto que também se refere a relacionamento, mas é outro mais específico aqui. Pode falar, Tatiana. Oi, gente, boa noite para vocês. Muita coisa, né, Tainá? Assim, eu tô com a cabeça aqui a mil, muitas fichas caindo, e aí eu fiquei pensando na minha situação com meus pais. Meus Uhum. pais se divorciaram há mais de 30 anos.
mas eles têm uma péssima relação. É uma relação com muita mágoa ainda, e por muito tempo eu fiquei no meio, escutando os 2 lados, e eu tinha uma ânsia por tentar, de alguma forma, fazer com que eles voltassem a se falar, ou tivessem uma relação minimamente educada. Porque para mim era sempre muito tenso quando se encontrava em alguma situação com os 2 e era sempre um desconforto, né. E aí eu ficava meio como uma conselheira, assim, por muito tempo. Até que uma hora eu parei, eu disse: "Não, isso não é um assunto meu, não é minha responsabilidade", e parei de querer escutar, né, tipo, parei essa ponte. Só que, isso ainda me incomoda. O fato deles não terem uma relação harmoniosa me incomoda. Uhum. E aí eu não sei qual é a melhor postura ou diante disso, assim, se não faço nada, é uma coisa que eu tenho que ressignificar, eu não sei qual é o você tem alguma Uhum. orientação, assim, nesse contexto, onde os pais não têm uma relação boa e talvez nunca vão ter, né, e porque eu ainda estou muito presa nessa esse ideal de que eles deveriam ter uma relação harmoniosa, né. Uhum. O que especialmente te incomoda é você ver o conflito deles? O que necessariamente, assim, te incomoda mais? Eu acho que o que me incomoda é a gente não poder conviver. Então vamos supor, vou fazer aniversário, eu não posso chamar os 2, Uhum, porque o ambiente com os 2 juntos, não que eu não possa, né, mas o ambiente com os 2 juntos vai gerar um clima desconfortável. uhum, Então uhum, para mim, o fato de eu não poder estar com os 2 ao mesmo tempo, em algumas situações que eu possa querer, né, tipo um evento, meu aniversário, o que quer que seja, é um desconforto. E eu também tenho dificuldade de entender como depois de 30 anos, eles ainda têm mágoas de 30 anos atrás, eles são pessoas diferentes hoje, né, totalmente diferentes inclusive, mas eles estão presos a 30 coisas de 30 anos atrás, assim. Então acho que são as 2 coisas, dificuldade de entender como eles ainda guardam tanta mágoa, e a dificuldade que eles têm de conviver. E eu uhum. não posso ter os 2 no mesmo ambiente, por exemplo, né. Tá, mas eles ainda são casados? Não, eles se divorciaram há 30 anos já. Ah, tá, eles são divorciados. Então, é nítido que provavelmente para eles esse assunto ainda não está bem resolvido, né? E o que a gente pode entender aqui, né, é não necessariamente olhar só para o relacionamento deles, tá? Porque muitas vezes, quando eu estou tentando ainda de alguma maneira olhar só para o relacionamento deles, entender qual que seria a melhor solução, como é que eu posso, sabe, trazer essa harmonia ainda, eu ainda estou muito envolvida no que pertence a eles, tá? O que que vocês têm que fazer aqui, toda essa aula que eu trouxe? Não necessariamente só olhar para os seus pais, mas olhar o quanto que isso impactou a sua vida, os seus relacionamentos, o que que você viveu a partir disso, porque essa que é a grande questão, o quanto que essa identidade que você formou aí de mediadora, da cola, na verdade, né, tentando uni-los de alguma maneira, porque muitas vezes o filho que tenta unir os pais dessa forma, às vezes ele pode até se tornar o problema, então, fica muito doente, já na infância, já vai manifestando isso, porque é como se fosse uma missão para esse filho. Eu preciso deixar os meus pais unidos. Se eles tiverem um problema em comum, eles vão ficar juntos. Então, o que, que eu quero que você entenda? Agora, né, já adulta, você tem que olhar não necessariamente só para o que está acontecendo com eles ainda. Você tem que olhar para isso de uma forma separada, né? Entender, conseguindo separar isso aqui pertence a eles. Mas o quanto que isso me impactou nos meus resultados, nos meus relacionamentos, no meu casamento, não sei se você é casado ou não, mas o quanto você é casado, o quanto que existem padrões ali, né, que podem estar te impactando. Então, essa que é a grande questão, não é necessariamente o que está acontecendo com eles, tá bom? Tá certo. Ok? Obrigada. Imagina. Patrícia, pode falar. Boa noite, gente. É uma situação que você não sei se citou, que poderia tornar alguém disponível para um relacionamento, mesmo tendo no relacionamento,
quando a pessoa fica buscando no marido o pai. Uhum, uhum. Não sei se É, isso também torna uma pessoa indisponível, né? sim, a gente vai entrar nesse assunto agora, no segundo tema. Eu vou falar um pouco mais de filhinho da mamãe e filhinha do papai. Porque, na verdade, esse assunto pendente que eu tenho com a minha mãe ou com o meu pai, que é também como que eu posso dizer, um direcionamento da minha própria identidade ali, né, uma identificação, como que eu estou identificada, que vai também gerar em mim um resultado, uma dificuldade, na verdade, de me vincular ao meu parceiro, porque, por exemplo, se eu sou a filhinha do papai, e eu vou trazer características aqui para vocês, eu não estou disponível para o meu marido, porque o meu pai é a pessoa mais importante para mim ainda, porque eu tenho um assunto pendente com o meu pai, porque, na verdade, a minha alma está olhando para o meu pai, está ligada ao meu pai. Porque o que eu estou trazendo aqui para vocês? A constelação, ela trabalha a nível de alma, tá, gente? Tudo isso que eu estou trazendo de forma racional e mental para vocês é para deixar vocês seguras também, para poder acessar esse outro campo, porque a gente só libera esse movimento a nível emocional, a nível corporal. Então, eu só vou conseguir me desligar do meu pai ali, né, em algum aspecto ou da minha mãe, ou quem quer que seja que é essa pessoa que você está ali com algum assunto pendente. Eu só vou me desligar desse lugar a partir do momento que eu chorar todas as minhas dores, que eu chorar aquilo que envolve esse campo, que eu trazer para fora a nível de corpo mesmo, que eu soltar tudo isso dentro de mim, porque a gente vai aprisionando isso dentro de nós, e isso se manifesta em forma de travas, em forma de rigidez mesmo, entende? Então, por exemplo, assim, você tem um assunto pendente com o seu pai, vamos supor, só um exemplo aqui, isso vai impactar muitas vezes a tua sexualidade com o teu parceiro, e você nem sabe, mas isso se manifesta na relação no teu corpo, né? Ou esse assunto vem lá da tua mãe, vem das tuas ancestrais e você nem sabe, mas o sintoma você vê claramente. Só que isso não necessariamente é da relação, mas isso está se manifestando ali. E é por isso que a gente vai olhar agora para a alma, né, a nível de alma, aonde que está esse assunto? Para onde que eu preciso olhar para desligar isso dentro de mim, ou para soltar, melhor dizendo, isso dentro de mim, tá? Para poder me tornar disponível de uma forma consciente para fazer um movimento em uma outra direção, para poder me entregar efetivamente aqui nesse relacionamento. Ficou claro ou não? Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Então tá, pessoal. Patrícia já foi. Giane, pode falar, Giane. Boa noite. Sei dessa questão agora levantada de estar indisponível para o relacionamento, porque está presa em alguma questão lá atrás. E quando a pessoa ela está presa em uma questão lá atrás, não está disponível para o relacionamento, mas mesmo assim ela continua tentando por várias vezes em outros relacionamentos. Não sei se conseguiu entender. Pode explicar melhor a tua pergunta? Acho que citar um exemplo, né? Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que está presa lá atrás e já está, por exemplo, no terceiro casamento e continua presa, continua indisponível. Uhum. Tá. É porque isso não foi resolvido ainda, né? Na verdade, é aquilo que eu trouxe para vocês em termos de identidade mesmo. Porque qual que é o grande problema? Tem um assunto pendente dentro de mim, né? E eu vou para a vida com esse assunto pendente, acreditando muitas vezes que o problema é os outros. Não deu certo porque os homens são assim, assim, assim. Não deu certo porque o problema é fulano, porque o problema é ciclano. Só que qual que é a grande questão? A pessoa ainda não aprendeu
com aquela situação. É por isso que muitas vezes as situações se repetem na nossa vida, porque tem algum aprendizado ali, alguma chave, alguma consciência que eu ainda não me libertei, tá? Existe uma responsabilidade que é minha dentro daquele comportamento, dentro daquela situação, que eu preciso tomar como meu, né, para eu não repetir isso. Porque a questão não é o outro, a questão é que eu estou permitindo algo, ou eu estou, muitas vezes, me comportando de uma maneira não tão positiva para o relacionamento, tá? E eu não enxergo, muitas vezes, isso em mim. Isso tudo é sombra, tá? E a gente vai trabalhar isso também aqui na segunda parte, tá bom? Ok. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou fazer assim, eu vou deixar, se vocês tiverem mais dúvidas, para o final, porque pode ser que essa outra aula aqui esclareça bastante coisa também, porque é um assunto que está muito em alta, que é a questão do feminino e masculino, tá? A gente vai trabalhar polaridades aqui. E como é um assunto que está muito em alta, tem muita gente falando um monte de coisa, e isso fica até confuso, né? Você não sabe aonde pegar a informação correta. Mas essa parte do feminino e masculino, na verdade, nasceu do Jung, tá? Veio da teoria dele, que ele vai estudar essa formação psíquica dentro de nós, né? E ele vai entender que, na verdade, a sombra da mulher, né? A outra polaridade de nós, mulheres, do feminino é o masculino e dos homens é o feminino, né? Isso a gente vai ver agora no desenvolvimento da sexualidade também, um pouco disso a gente vê em Freud, que é uma das bases do Bert, apesar dele não trazer isso claro para nós, mas muito do que o Bert desenvolveu na teoria dele também vem de Freud, tá? O que eu quero que vocês entendam nessa questão do masculino? Esse feminino que todo mundo fala, e a gente tem que entender que é o mundo interno. O feminino é dentro e o masculino é fora, é tudo que está fora, é o manifesto, é aquilo que se manifesta, tá? É o mundo externo. Então, quanto mais ferido tá esse meu mundo interno, tá esse meu feminino, mais eu manifesto essas feridas fora, tá? Então, o que a gente precisa observar agora em termos de biologia, em termos de fisiologia do nosso corpo mesmo e olhar para as nossas naturezas. Nós, mulheres, né, o nosso feminino, o nosso órgão feminino, ele é interno, ele é receptivo. E o problema da mulher que ela tá com esse feminino, com esse mundo interno ferido, é que ela se torna fálica, é que ela se torna acusadora, é que ela não consegue assumir essa natureza receptiva e não consegue receber. Na verdade, ela afasta o outro, tá? E a gente tá vivendo muito, na verdade, isso hoje, por uma série de coisas, né? Uma somatização de um passado bem difícil aí. Agora, se a gente for observar o órgão masculino, ele é um órgão para fora, ele é fálico, né? E o problema dos homens que também estão com absorvidos, na verdade, com esse interno muito ferido, né? Eles podem ficar numa esfera mais passiva, né? Eles podem se afastar da sua própria natureza, ou como está muito ferido dentro também, ele manifesta muita agressividade fora e muitas vezes até violência, tá? O que a gente precisa entender? Tudo nasce do feminino, tá? Tudo nasce no interno, tudo nasce dentro de nós. E tanto o homem quanto a mulher, nós somos gestados nesse feminino da nossa mãe, né? E toda essa dor vivida ali pela nossa mãe, tudo que ela vivenciou na nossa gestação, tudo que ela já estava vivendo ali, nos compõe. Nós fomos gestados nessa realidade. E a gente sente muito isso, tá? E aí, como uma defesa contra essa realidade de dor, principalmente a criança, né? Ela vai criando defesas desde muito cedo, até porque essas defesas muitas vezes são um padrão ancestral já. Então,
por uma defesa contra toda essa dor, a gente vai se tornando pessoas competitivas, pessoas muito controladoras, né? Quero saber tudo do meu jeito aqui, quero fazer tudo do meu jeito, nada pode fugir do meu controle, porque Deus me livre se isso fugir, que senão eu vou experimentar alguma coisa desconfortável que eu não quero, então eu vou ter que controlar tudo milimetricamente ali. Se tornam pessoas muito manipuladoras, né? Então eu vou articulando para conseguir as coisas do meu jeito também, se tornam pessoas muito dominadoras, isso tudo é um reflexo dessa dor interna, tá? De eu não conseguir lidar com essa realidade que parece muito maior do que eu, muitas vezes. Então, são mecanismos de defesa que a gente vai construindo, que são herdados muitas vezes, que vão promovendo muita castração na nossa identidade, e também promove castração em relação a todas as pessoas que se relacionam conosco, tá? Porque o que acontece? Se eu tenho muita dor em mim, o que eu tenho para oferecer para esse outro, para essa pessoa que está do meu lado? Dor também, né? E a gente vê uma sequência de padrões se repetindo, porque, na verdade, eu não lidei com o meu, né? E eu passo para frente aquilo que eu recebi também, aquilo que está dentro de mim. Então, para onde que a gente vai olhar de uma forma bem ampla aqui, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui, eu tenho mais alunos aqui de Portugal também, tem a Patrícia, tem a Roseli que entrou agora, e eu quero que vocês olhem para o país de vocês, tá? Porque a gente vai pegar lá do começo. Então, olhe para a forma como foi colonizado esse país, olha para a história desse país, como que aconteceu essa mistura de raças, né? De onde que veio esse povo? Isso aconteceu, essa colonização, né? O modo como foi colonizado o seu país, foi de uma forma amigável ou não? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso não aconteceu aqui, por exemplo, no Brasil há muito tempo, né? Isso foi há poucos anos atrás. E se a gente for analisar a história do Brasil, nós somos o reflexo da forma como tudo isso aconteceu. Então, agora simbolicamente falando, tá? Essa representação da colonização. Quem é o nosso pai? O nosso pai, né? Aquele que fecundou e deu origem ao povo brasileiro, simbolicamente, arquetipicamente, é Portugal. Tá? O nosso pai é Portugal. E a nossa mãe, o nosso seio, o nosso território aqui, nós brasileiros, são as mulheres indígenas. Nós temos isso, né? Essa história nos compõe. E o problema, gente, é que a gente veio, né? Nós vivemos à sombra dessa história, da forma como aconteceu e que deixou marcas extremamente profundas em nós, né? Nós viemos de um feminino extremamente ferido, na verdade, que foi abusado, que foi invadido, né? Se a gente for analisar, e um masculino também que foi completamente excluído, desconsiderado, isso aqui não fez parte, isso aqui não fez nada de bom, né? Essa que é a sombra, na verdade, da nossa história. E o problema disso, gente, é que quando nós excluímos parte de quem somos, porque nós, agora falando de brasileiros, nós somos a miscigenação desses dois povos, dessas duas culturas, dessas duas raças, tá? E quando a gente exclui uma parte de quem nós somos, da nossa origem, de onde a gente veio, das nossas raízes, nós também perdemos força e a gente vive à sombra disso, a gente vive, na verdade, a reprodução dessa história, a identificação com essa história. Então, o Bert, ele vai dizer, né, que tudo aquilo que eu rejeito se apodera de mim, e tudo aquilo que eu respeito me deixa livre. Isso é contraintuitivo. Na verdade, a teoria do Bert, ela é contraintuitiva, porque ele diz para nós que tudo isso que eu sinto dor, tudo isso que eu tô querendo fugir, que eu não tô querendo olhar, eu vou ter que incluir no meu coração com amor. Isso é muito difícil, porque a nossa tendência por defesa eu não quero saber disso. Deus me livre eu viver igual a minha mãe viveu. Deus me livre eu repetir a história da minha mãe. Deus me livre eu repetir a história do meu pai. Deus me livre eu atrair uma pessoa igual ao meu pai. O problema é que tudo isso que a gente repele por defesa se torna parte do nosso destino. Agora, tudo aquilo que eu respeito, que eu olho com amor, que eu incluo, isso fica, por incrível que pareça, fora de mim.
tá? É essa força psíquica, na verdade, que os vínculos exercem na gente. Por quê? Porque de uma forma lógica, racional, eu vou olhar para isso e vou falar, não, eu quero é distância. Imagina, o que eu vou incluir minha mãe, meu pai no meu coração? Se eu chegar perto desse lugar aqui, eu vou repetir o que eles viveram e eu não quero. Então, esse é o nosso primeiro impulso. Só que, na verdade, o que acontece é o contrário. Quanto mais eu tento me afastar, internamente, eu quero que vocês entendam que isso não é necessariamente convívio, não é eu estar perto do meu pai, da minha mãe, não é nada disso. É eu incluir isso dentro de mim, é eu dizer sim para todo esse passado, é eu dizer sim para toda essa dor, é eu conseguir estar em concordância, na verdade, com isso. E esse passo é muito difícil, porque, como eu disse para vocês, racionalmente falando, isso é como se fosse contraproducente, né? Mas o efeito que a gente observa fenomenologicamente é que é justamente o oposto. Quanto mais eu incluo e eu fico pacificamente em concordância com isso, mais isso não me toma a serviço, mais isso não se torna mais parte do meu destino, tá? E aí, agora pegando esse gancho aqui da nossa história cultural, né? Se a gente for pegar de uma forma geral, a gente se tornou um povo bem vitimista por conta de tudo isso, uma nação sem pai, então isso são dados, tá? Existem muitas pessoas que não têm registro do pai no nome, que não conviveram com o seu pai, tá? E a gente continua vivendo uma guerra velada entre homens e mulheres. E a tendência, gente, não quer dizer que é todo mundo, tá? Mas em sua maioria é que as mulheres, elas reproduzam um destino, né? Um comportamento e uma escolha parecidos com o da mãe, por uma identificação ali, e os homens, em sua maioria, não quero dizer todos, eles também reproduzem as escolhas e os destinos parecidos aí com o do pai. Tá bom? E aí, o problema é que a sombra de todo esse passado fez as nossas polaridades, o nosso feminino e o nosso masculino, ficar invertido, ficar trocado. A gente não consegue viver, principalmente agora falando nós mulheres, a gente não consegue viver descansada na nossa natureza, né? Por todo esse passado aí das nossas ancestrais, das mulheres que não tiveram um lugar, né? A gente não tinha direito de voto, a gente não tinha direito de trabalhar, de ter um posicionamento no mercado de trabalho, a gente não era vista como iguais aos homens, a gente era vista como inferior. E o problema é que a gente travou uma luta muito grande para poder, entre aspas, se igualar, e a gente é como se a gente tivesse extrapolado um pouco a mão, e hoje a gente se coloca numa posição de superioridade, sabe? Para poder, querendo ou não, se defender de todo esse passado, para poder não entrar em contato, para poder... num modo fantasioso, acreditando que a gente venceu. O problema é que isso está prejudicando demais as nossas relações, porque já disse lá antes para vocês que um relacionamento ele é feito entre duas partes iguais, então enquanto a gente não olhar para o outro como igual, a gente não vai conseguir estabelecer esse vínculo saudável, tá? E aí eu quero trazer algumas características aqui do filhinho da mamãe e da filhinha do papai, que é um ponto que a Patrícia levantou aqui para nós, que é extremamente importante, e essas características, elas partem do princípio da fase edipiana, tá? De Freud. Bert não vai trazer nesses termos, na verdade, ele até fala que não, mas na verdade é assim, né? Ali no desenvolvimento sexual da criança, e isso é psíquico, tá? Isso não é físico, não é que a criança se sente atraída e tudo mais, mas é uma questão de ela vai desenvolvendo a sua orientação, vai desenvolvendo curiosidade pelo sexo oposto. Então, a gente vai entender que ali, nessa fase infantil, já vai acontecendo esse desenvolvimento e, naturalmente, agora falando de uma realidade heterossexual, né? A menina, ela se sente atraída
por essa natureza diferente dela, que é a natureza do pai, então ela fica curiosa, ela quer saber um pouco mais desse universo, e o homem se sente atraído por essa natureza diferente ali da mãe, ele quer saber um pouco mais, ele fica envolvido naquela realidade. E é daí que vai caracterizar o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, que na constelação a gente fala que são pessoas adultas que ainda estão casadas ali com o pai ou com a mãe. Então, algumas características do filhinho da mamãe, que o Bert fala que vai ser um eterno filho. Ele é dependente emocional. Peraí, que aqui está errado. Ele é dependente emocional, busca sempre a aprovação da mãe, né? Ou de alguém que represente esse papel para ele. Certo? Então, às vezes, essa mãe, às vezes, é a esposa está fazendo papel de mãe para ele. Então, é aquele homem que sempre vai buscar aprovação, sempre vai perguntar se está certo, sempre vai pedir uma opinião, tá? Porque ele tem dificuldade, na verdade, de tomar decisões sozinho, ele não toma nenhuma atitude sem ter essa aprovação, aquela validação ali, então ele tem uma falta de autonomia, ele tem uma dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Então, são homens que, na maior parte, vivem na esfera da mãe e julgam o pai. Então, por exemplo, assim, eles permanecem casados com a mãe, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que lá no relacionamento dos pais, aquele pai traiu a mãe, ou, sei lá, gastou muito dinheiro da família, fez alguma coisa e esse filho achou errado, julgou aquele pai, né? A mãe acabou trazendo aquilo ali e ele ficou ao lado da mãe, né? E aí, olhando para aquela situação, esse filho lá ainda na infância ou na época que isso aconteceu, ele faz um voto de lealdade e fala assim, ó, nossa, eu nunca faria isso com a minha mãe, né? Meu pai tá muito errado, por que ele fez isso? Então, ele julga o pai e a partir do momento que ele julga o pai, ele toma esse destino para ele. Por quê? Porque quando ele faz um voto de lealdade com a mãe e diz, eu nunca faria isso com ela, né? Nunca vou fazer isso com a minha mãe, ele vai para a vida adulta ainda ligado a essa mãe, então ele vai se relacionar com uma parceira, vai tentar formar um vínculo, e são pessoas que muitas vezes têm essa sexualidade cindida, por quê? Porque amor eu sinto pela minha mãe, e sexo é com outra pessoa. E aí, o que acontece? Ele vai se relacionar com essa outra pessoa, e ele acaba fazendo a mesma coisa que o pai fez lá atrás. Então, ele trai essa pessoa, ou ele vai lá e também faz exatamente, pratica o mesmo comportamento que o pai praticou lá atrás. Por que ele segue esse mesmo destino? Porque a lealdade dele, o voto, é com a mãe. Ele ainda está casado com a mãe. A outra pessoa que eu estou me relacionando, não tem problema, não fiz nenhum voto de lealdade aqui. E ele não percebe muitas vezes que ele está fixado nesse lugar. Por quê? Porque ele está naquela triangulação, ele está num lugar errado, num papel errado, ele está tentando ocupar o lugar do próprio pai. É por isso que ele não tem força para os seus relacionamentos aqui para frente, tá? Agora, a filhinha do papai. Existem duas dinâmicas aqui possíveis para a filhinha do papai, para a gente poder determinar. A primeira delas, né, é aquela mulher que teve também um pai super presente, e geralmente é um pai mais amoroso do que a mãe, tá? E esse pai se torna um herói para essa filha. A grande questão é que essa filha, muitas vezes, como ela vê o pai como herói, como ela vê o pai como... ela fica apaixonada por aquele pai, né? E, geralmente, nenhum homem está à altura desse pai, porque o meu pai é o melhor. Então, ela também está ocupando esse lugar ali, né? Entre aspas, casada com o pai. Está ocupando esse lugar errado na triangulação. É uma mulher que, às vezes, ela pode depender, inclusive, financeiramente desse pai, tá? Pode estar bem vinculada com ele. Agora, existe um segundo aspecto da filhinha do papai, que são aquelas mulheres que não tiveram um pai presente, tá? E, por isso, inconscientemente, elas sentiram que precisavam fazer o papel dele. São mulheres que se tornam fortes, que se tornam guerreiras, que assumiram a demanda emocional da mãe, e elas não consideram o pai no coração, e é por isso que elas assumem esse lugar, porque é como se tivesse um lugar vazio ali, uma demanda,
e eu preciso preencher isso, eu preciso dar conta disso, né? Alguém precisa dar conta e sou eu, já que essa pessoa não está aqui. Então, por não considerar o seu pai e o papel dele, independente dele estar presente ou não, né? Isso tudo é interno, como eu já disse para vocês, ela acaba ficando num lugar errado ali também. Aí é que eu trago uma fala do Bert, que ele vai trazer bem claro isso aqui para nós, desse posicionamento. Ele vai dizer o seguinte: uma mulher que se sente superior à sua mãe, não respeita os homens, não os entende e, em princípio, não precisa deles. Pois agindo assim, isso significa que ela se sente uma mulher melhor para o seu pai. Portanto, já tem seu homem e não precisa de nenhum outro. O mesmo vale para os homens. O homem que não toma o seu pai não tem respeito pelas mulheres, pois já tem a mãe como mulher, mas como a mulher mais importante para ele. O filho, para se tornar homem, deve renunciar à primeira mulher de sua vida, que é a sua mãe. E a filha, para se tornar mulher, deve renunciar ao primeiro homem da sua vida, que é o seu pai. Então, esse amadurecimento das nossas relações, para ela se tornar uma relação real e adulta, porque o Bert fala que um relacionamento entre um filhinho da mamãe e uma filhinha do papai pode ser intenso, pode ser uma paixão muito louca ali, mas não é um relacionamento de homens e mulheres adultos, né? Por quê? Porque um relacionamento entre um homem e uma mulher adulta pede uma profunda despedida da nossa família de origem. Então, a gente precisa entrar nesse lugar de conseguir, primeiro, ocupar o nosso lugar certo ali nessa dinâmica com os nossos pais, principalmente, deixando com eles aquilo que pertence a eles, aquilo que pertence à relação deles, aquilo que pertence à história deles, tá? Para poder ter energia, para poder ter força, na verdade, para cuidar daquilo que nos pertence, do relacionamento que a gente vai construir, né? Sem estar emocionalmente envolvida na história de vida dos nossos pais. E aí, aqui, só para finalizar essa parte, peguei uma fala de Gênesis aqui, que diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, esse processo de despedida, ele é importante para que a gente esteja realmente adulto, para que a gente sinta que nós somos autônomos nas nossas decisões. Ok? Gente, então, essa foi a segunda parte. Vocês têm alguma pergunta sobre isso agora? Tainá, só perguntar, vais partilhar este material na plataforma ou não? Sim, eu vou disponibilizar lá depois, tá? O Meet, ele tem um tempo para disponibilizar a gravação, e aí depois, quando eu tiver, eu coloco lá para você. Estava a falar do documento, deste documento que estás a partilhar. Sim, você diz esse aqui. Sim. Eu vou colocar embaixo da aula também, tá? Vou deixar lá na aula. Não consegui tirar os apontamentos todos e são muito importantes. Ok, obrigada. Ok. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Pode falar, Patrícia. Patrícia, acho que... Será que foi da outra vez que ela levantou? Vou dar a vez para a Thaís daí. Pode ser? Pode falar, Thaís. Ah, não, Patrícia, quer falar? Ou não? Não? Era da outra vez? Não, foi da outra vez. Ah, tá. Desculpa. Pode falar, Thaís. Tainá, às vezes eu fico um pouco confusa apenas com essa, porque parece meio conflitante quando a gente fala em tomar os pais, que é aceitá-los, né, e ao mesmo tempo essa renúncia que precisa ser feita também, né? Uhum. Então, explica só um pouco melhor aí, né? Assim, como é que é feita as duas coisas? Porque, pelo jeito, as duas coisas são essenciais, né? Para que se siga em frente, né? Então, vamos lá. Essa questão do tomar os pais, ela é bem
ela é bem difícil de se explicar, talvez, em palavras, porque ela é é um processo interno mesmo, é como, sabe, é como se eu estivesse tomando uma água aqui, isso aqui é tomar, porque eu preciso introduzir no meu corpo esse movimento. Aí, qual que deixa eu explicar isso mais claramente, eu vou trazer um exemplo aqui meu, do que eu vivi no meu próprio processo, como consteladora, como uma pessoa que está diante dessa teoria durante muito tempo, só que o que eu quero que vocês entendam? O conhecimento, ele só se torna conhecimento quando ele é empírico, quando ele é uma experiência, quando ele se torna uma experiência. E o que é esse tomar os pais? É a gente conseguir chegar num lugar onde, por exemplo, eu olho para aquilo que está acontecendo comigo. Então, eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo e de como que eu vivenciei isso, essa experiência do tomar no meu corpo. Eu, durante muito tempo na minha adolescência, eu joguei vôlei, tá? E no vôlei eu vivi várias experiências de bullying. E eu tenho muitas memórias difíceis dessa época. Só que eu sempre gostei do esporte, nunca parei de jogar. Então, até hoje, eu tenho grupos, eu vou com meu marido, inclusive conheci ele num grupo de vôlei. Só que eu tenho memórias dentro de mim, dessa experiência conflitante, desse bullying que aconteceu lá atrás no meu passado, né? E que eu não consegui, na época, lidar com aquela experiência. Eu tinha mais ou menos 13 anos, para vocês terem uma noção. Quando eu chegava no CT de treinamento lá, e quando aquilo estava muito difícil para mim, eu não conseguia comer naquela época. Eu chegava lá e vomitava o que eu não tinha no estômago, então era uma experiência bem difícil para mim. E eu passei recentemente por estava ali jogando numa brincadeira, não era um espaço de competição, só que existem vozes dentro de nós que nos cobram. Então, para vocês entenderem que a experiência não é externa, tudo aquilo que eu projeto fora, na verdade, são questões minhas. Então, eu vi aqui, por exemplo, primeiro, eu estava me cobrando demais uma assertividade, então eu tenho que acertar, e quando eu não estava acertando, o que estava acontecendo? Eu estava meio que tentando fugir da experiência, né? Isso tudo eu me analisando fora, né? Eu vendo aquilo acontecer e me analisando fora. Eu fugindo da experiência, então, ao invés de eu estar ali disposta a melhorar, né? Pode jogar a bola para mim. Eu estava internamente querendo fugir, não quero aparecer porque eu não quero mostrar que eu estou ruim hoje, né? Então, isso tudo como um reflexo de uma memória que eu tenho. E quando eu estava sentindo tudo aquilo, me veio um insight muito grande dessa sensação de não pertencimento, dessa sensação de julgamento, né? E de como que a minha mãe muitas vezes pode se sentir, porque é como se naquela experiência eu tivesse visto a minha mãe, né? E ficou muito claro para mim que eu estava sentindo exatamente o que ela sente. E quando eu me dei conta daquilo, eu me disse, né? Eu disse uma frase para mim mesma muito forte, que foi a seguinte: eu sou você, mãe. Eu sou você. E, na verdade, se a gente for olhar racionalmente, a gente nunca tem coragem de dizer isso, porque, na verdade, a gente quer repelir esse comportamento, esse resultado. Na verdade, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer parecer bom, a gente quer parecer perfeito para fora, e, na verdade, o que estava acontecendo internamente era completamente o contrário. E quando eu me dei conta, eu falei essa frase. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a repetir para mim essa frase, o meu movimento fora começou a mudar. Então, não foi a resposta das pessoas. Ninguém estava me julgando, ninguém estava fazendo nada. Era eu que estava levando aquela experiência de uma forma pesada. Era eu que estava me criticando, era eu que estava pesando aquilo sobre mim, ao invés de, por exemplo, errei isso aqui, e levar na leveza, sabe? E rir de mim mesmo, e rir da experiência. Então, a minha resposta começou a mudar. A partir do momento que eu declarei aquela frase, eu sou você, mãe, eu me permiti errar também. Eu também sou imperfeita, mãe, assim como você. E a grande questão aqui, gente, é que também aquilo
e isso que o Bert traz na teoria, eu experimentei na prática, aquilo me trouxe força. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar mais atenta nas jogadas, ao invés de fugir, né? Ai, não quero que jogue para mim. Eu comecei a ir na bola. Então, estou falando aqui da minha experiência no jogo, tá, gente? Mas só para vocês entenderem que a resposta fora mudou e não tinha nada a ver com as pessoas, tinha a ver com o que estava acontecendo dentro de mim. E isso que o Bert fala do tomar, que quando eu tomo, aquilo que muitas vezes eu quero rejeitar fica fora, é isso que aconteceu ali. Eu tomei um pouco dessa porção da minha mãe, eu me tratei com mais leveza, eu me acolhi naquele momento, né? E aquilo não passou mais a ser uma competição de quem é o melhor, de quem está jogando melhor, passou a ser uma brincadeira, entende? Então, é nesse aspecto o tomar. Agora, vamos pegar essa questão do separar, tá? Isso vai acontecer principalmente quando a gente fala do relacionamento dos nossos pais, tá? Porque o que acontece? Agora eu vou pegar essa mesma questão da crítica. Quando a gente tem dos nossos pais essa crítica, no sentido de, vamos supor, você tá lá, você foi colocado no meio da relação dos teus pais desde criança. Por quê? Porque o teu pai falava mal da tua mãe para você, tua mãe falava mal do teu pai para você, tá? A grande questão é que isso você não sentia ele falando isso em relação a ela, ou ela falando isso em relação a ele. Você sentia como se ele estivesse falando isso de você. Não é a minha mãe que é ruim, sou eu que sou ruim. Não é a minha mãe que não é boa o suficiente, sou eu que não sou boa o suficiente. Entende? Então, é isso que a gente tem que conseguir separar. Por quê? Porque isso gera um conflito dentro de nós, gera uma cisão. A partir do momento que eu fico no meio dessa relação deles, existe uma parte de mim que quer se esforçar para ser perfeita. Então, é essa mesma condição que eu trouxe no exemplo. Ela quer se esforçar para ser perfeita para o meu pai, porque, imagina, eu não quero que ele me desaprove. E existe uma parte de mim que é completamente leal à minha mãe. Existe uma parte minha que ama ela ocultamente. E é isso que acontece nas lealdades, entende? Então, é esse o passo de você conseguir separar. Bom, isso aqui não quer dizer necessariamente sobre mim, isso aqui pertence a eles, tá? E o que acontece no relacionamento deles, eu deixo com eles. Ficou mais claro? Ok. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Não? Eu vou fazer o seguinte. Quem aqui nunca participou ainda de uma constelação? Todos já participaram, já conhecem? Ok. Tá. Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês de constelação em grupo, tá? Porque eu quero que vocês sintam isso no campo também. Não sei se todas vocês já participaram, mas eu acho muito importante vocês entenderem isso agora numa experiência prática, né? No empírico mesmo. E aí eu quero ver de vocês aqui que estão no grupo, quem tem a vontade, né? Quem gostaria de fazer uma constelação, de ser constelada, na verdade. Vanderly, Giane. Tá, vocês podem levantar a mão aqui e eu vou fazer um sorteio, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. Sorteio online. Sorteio de nomes. Deixa eu ver se isso aqui dá. Tá. Quantos nomes? Abrir fila. Vanderly, Giane, Juliana, Patrícia e Rejane, é isso? Deixa eu ver aqui. São 5. Tá. Vanderly, Giane.
Patrícia. Rejane. Ah, é um nome por linha, senão não vai dar certo. Então é isso. Vamos sortear. Ah, tá. Essa aqui foi a ordem. Giane, primeira Giane. Eu não vou conseguir fazer todo mundo hoje, não sei se eu vou fazer mais de uma, tá, gente? Mas vamos começar pela Giane. Tudo bem, Giane? Tudo bem. Então, peraí, só um momento, gente, que eu vou pegar o meu caderninho aqui para poder anotar, tá? Só um momento. Não sei, entendi. Então, vamos lá, Giane. Tainá, desculpa, dá só para interromperes a tela para nós conseguirmos ver todos melhor? Achas que é possível? Tá, deixa eu ver aqui. Acho que sim. Vou ver aqui. Gravação. Deixa eu ver aqui na apresentação. Parar a apresentação. Agora foi. Foi. Então, vamos lá. Giane, você já fez constelação alguma vez? Não. Não? E Não. me conta, o que você gostaria de constelar? Como assim? Acho que eu não entendi. A gente constela tema, tá? Ah, Eu quero saber o que tá te incomodando hoje na sua vida, um assunto que tá te incomodando, alguma questão aí que você quer trazer aqui para a gente poder trabalhar na constelação. Ah, tá. Hoje o que me incomoda bastante é o meu casamento. Seu casamento. Tá. E a situação financeira. Tá. Ok. O que te incomoda no teu casamento? Por exemplo, o exemplo que eu citei para vocês, né, da pessoa estar presa em algo lá atrás e já está no terceiro casamento. Esse seria o caso do meu marido. Ah, tá. E ele tem dificuldade de se dar para a pessoa. Uhum. Se dá em relação a... se entregar em relação ao vínculo de vocês, é isso? Isso, principalmente ao vínculo íntimo. Tá. Uhum. E você é o teu primeiro casamento ou não? Também o segundo casamento. Segundo? Tá. E vocês têm filhos? Não, o casal não. Ele tem do segundo casamento um casal de filhos. Tá, e você não tem filhos? Não, eu não. Tá. Uhum. Os filhos dele já são adultos? A mais velha tem 20 e o caçula tem 16. Tá. Eles moram com a mãe? Sim. Uhum. Ok. Então tá. Giane, eu vou trabalhar com essas informações que você já me deu. Só uma pergunta mais importante. Você já sofreu algum aborto ou algo nesse sentido, assim? Não. Não? Tá. Não. Se eu precisar de mais alguma informação aqui para a constelação, eu vou te perguntar durante o movimento mesmo. Tá bom, gente? Então, eu vou pedir para vocês, todo mundo aqui, respirar fundo. Ótimo. Giane, eu vou pedir para você olhar aí nos olhos de todo mundo e pedir para você escolher uma pessoa para te representar nessa constelação. Eu estou conseguindo ver mais a Rejane. Gostaria que fosse ela.
Rejane, você está disponível para representar a Giane? Sim. Uhum. Tá. Giane, pode escolher alguém para representar o seu marido. A Patrícia? Qual? Tem duas. Ah, tá. Tem sobrenome delas? Eu estou vendo a Tem. Patrícia que está com a camisa preta. Isso, você que levantou a mão agora, é isso mesmo. Patrícia Rosa. Patrícia, você aceita representar o marido da Giane? Sim, claro. Ok. Ok. Regiane, o que você sente quando olha para a Patrícia? Eu sinto que ela é uma... Tá me ouvindo? Sim. Eu sinto ela como uma pessoa bonita. Ela brilha. Tá. Ok. Patrícia, o que você sente quando olha para a Regiane? Sinto uma pessoa frágil. Uhum. Ok. Jane, escolhe alguém para representar a sua mãe. Eu não consigo ver todos na tela aqui, porque eu estou no celular. Eu não estou vendo a Vanderly, não sei se a imagem dela não está... Vanderly, você está disponível para representar? Espera aí que seu áudio está desligado. Oi, tudo bem? Eu estou disponível, sim. Tá. Você aceita representar a mãe da Giane? Sim. Ok. Regiane, o que você sente quando olha para a Vanderly? Eu sinto paz, eu sinto segurança. Aham. Ok. Vanderly, o que você sente quando olha para a Regiane? Eu sinto um pouco de tristeza. Tá. Uhum. Giane, escolhe alguém para representar o seu pai. Aqui na minha tela, eu não estou conseguindo ver o nome dela, mas ela está de uma roupa laranja. Eu não consigo ver o nome dela. É a Juliana? Está com a mão no queixo. Isso, você mesmo. Juliana, você aceita representar o pai da Jane? Aceito. Ok. Jane, o que você sente quando olha para a Juliana? Ela se parece com quem está representando o marido da Giane. Parecido? Também, ó. Entendeu? Também é uma pessoa que brilha. Tá. Ok. Juliana, o que você sente quando olha para a Regiane? Eu sinto os olhos um pouco tristes. Triste também? Sim, me lembra os meus olhos. Talvez esteja projetando, não sei. Mas eu vejo o olho um pouquinho fechado e triste. Tá. Uhum. Às vezes é só sono. Pode ser. Pode ser, no meu caso é sono. Vanderly, o que você sente quando olha para Juliana? Um pouco de rancor. Rancor.
Tá. Juliana, o que que você sente quando olha para Vanderly? Dureza. Dureza? Mas os olhos dela são meigos. Ela tem o olho fechadinho. Difícil dizer. Ok. Regiane, quem te chama mais atenção? É a pessoa que representa o marido. A Patrícia. Exato. Tá. Uhum. Jane, escolhe uma pessoa para representar a mãe, não, a ex-parceira do seu marido. A ex-parceira do seu marido. Como que eu consigo fazer isso aqui no celular? Porque eu não consigo ver todo mundo. Alguém está sentindo alguma sensação? Pode levantar a mão também para facilitar. Eu sinto o peito assim meio apertado, meio angustiado, sabe? Tá. Com quem que você mais se conecta, Vanderly? Com o pai. Com o pai. Tá. Os seus pais são casados, Jane? Foram casados? Ou eles pararam? Separaram. Meus pais se separaram. Você tinha quantos anos? Então, na verdade, foi um relacionamento de 18 anos dos dois, porém eles iam e voltavam muito, e eu vivi isso a vida inteira, a separação deles, iam e voltavam. Tá. E você ficou com a sua mãe? Sim, sempre ficava com a minha mãe. Tá. Uhum. E como que foi a tua relação com o teu pai? Engraçada a minha relação com meu pai, porque eu via o meu pai como vítima do relacionamento. Normalmente a gente vê a mãe, né? Mas a minha mãe tinha, é até difícil falar isso em público, mas ela teve vários parceiros na vida dela, mesmo estando casada com meu pai. Uhum. Então, para mim, ele era vítima. E aí eu tinha uma dó profunda dele e queria cuidar dele. E por muitos anos tive muita mágoa da minha mãe. Muita. Uhum. Tá. Ok. Regiane, com quem mais você se conecta agora? Com a mãe da Giane. Com a Vanderly? Sim. O que você sente? Eu não sei exatamente, mas tem algo de mágico, de enigmático nela. Tá. Ela é como uma mãe mesmo. É uma mãe. Parece com a minha mãe. Tá. Uhum. E você... E tem uma tristeza nela também. Uma tristeza profunda que ela tenta esconder. Tá. Vanderly, eu vou pedir para você olhar para a Regiane e você dizer assim para ela: eu sinto muito, filha. Eu sinto muito, filha. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Como que você se sente dizendo isso? Eu me sinto culpada ainda.
Tá. Rejane, eu vou pedir para você olhar para ela e dizer assim, ó. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito, mãe. Eu ainda tenho muito amor por você. Eu ainda tenho muito amor por você. Como que você se sente dizendo isso, Rejane? Eu amo minha mãe mesmo. Uhum, Só que às vezes eu não consigo colocar isso pra fora. uhum. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito, mãe. Mas eu não consigo escolher entre você e o meu pai. Mas eu não consigo escolher entre você e o meu pai. Ele também é importante para mim. Ele também é importante para mim. Como é para você dizer isso? É libertador, porque meu pai nunca fez parte da minha vida. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Wanderly? É triste. Eu acho triste tudo isso, porque eu sei que dentro de mim existe uma grande culpa. Uhum. Eu vou pedir para você olhar para Juliana, Wanderly, e dizer para ela assim, ó. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu reconheço a minha parcela. Eu reconheço a minha parcela de culpa. É isso, De responsabilidade. de responsabilidade. Mas eu deixo você com a sua parte também. Mas eu deixo você com a sua parte também. Só a gente sabe o que a gente viveu. Só a gente sabe o que a gente viveu. Como é para você dizer isso, Wanderly? É um alívio. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Juliana? Eu acho que eu culpei a vida inteira. Uhum. Para mim não era errado. O teu áudio tá bem baixinho. Melhorou? Melhorou. Então, eu me sinto triste, eu sinto que eu culpei ela a vida inteira. Eu era, eu era o certo nessa e ela era errada totalmente das. Uhum. Tá. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó. Foi muito difícil para mim. Pode falar mais perto? Melhorou? Pô, melhorou. Foi muito difícil para mim. Mas eu reconheço a minha parcela também. Mas eu reconheço a minha parcela também. Como é para você dizer isso? É tirar um peso. É tirar uma venda. Uhum. Eu vou pedir para você, Rejane, olhar para Juliana e dizer assim para ela: Pai, Pai, você me fez muita falta. pai, você me fez muita falta.
E eu te busquei durante muito tempo. E eu te busquei durante muito tempo. Mas agora eu me encontro novamente com você. Mas agora eu me encontro novamente com você. Eu vou pedir, Regiane, para você abaixar sua cabeça assim. Isso, em sinal de reverência para Juliana. E você vai dizer assim: você é grande. Você é grande. E eu sou pequena. E eu sou pequena. Como é para você dizer isso? Tenho uma sensação de alívio de não carregar mais o peso nas costas. Uhum. Você pode falar. De não ter tido o pai presente na minha vida. Uhum. Como que você se sente, Juliana? A gente não tá te ouvindo. Não sei se é só eu, mas não consigo te ouvir. Eu tô falando baixinho. Não tô conseguindo. Eu acho que tá falhando o teu fone, não sei. Melhorou? Um pouco. Peraí, tô falando baixinho, porque eu acho que as pessoas aqui em casa estão dormindo. Tá. Melhorou agora. Mas. Eu vou falar um pouco mais pra falar. Então, eu não sei, me tocou assim. Uhum. Eu chorei porque me fez enxergar como eu fiz falta. Não sei, me emocionou. Eu não Uhum. sei palavras. Tá. Não sei explicar. Como que você tá se sentindo, Rejane? É difícil, é uma sensação nova. Eu nunca pensei numa conexão assim Uhum. com meu pai, ou com o pai da que está sendo constelada. Mas é emocionante, isso toca. Uhum. O que que você sente agora quando olha para Patrícia? Eu não tô vendo a Patrícia. Patrícia, levanta a mão, fala alguma coisa. Oi. A Patrícia continua linda, mas ela tem uma seriedade masculina mesmo, assim, eu enxergo ela assim. Tá. Eu vou pedir para você olhar para ela, Rejane. Você vai dizer assim, ó. Você não é o meu pai. Patrícia, você não é o meu pai. E eu sinto muito se eu busquei isso em você. E eu sinto muito se eu busquei isso em você. Como é para você dizer isso? Não está surtindo o mesmo efeito como quando eu falei com o pai. Uhum. Ainda não estou convencida de falar isso para Patrícia. Uhum. Me libertar disso. Tá. Como que você está se sentindo, Patrícia? Eu sinto mesmo aqui uma postura de rigidez, de dureza, até de pouca conversa. Uhum. Distanciamento. Tá. Eu vou pedir para você olhar para a Regiane e dizer assim para ela. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu tenho muito passado. Eu tenho muito passado. Como é para você dizer isso?
É triste. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Rejane? Eu sinto que esse passado deveria ser deixado. Por que que tem que trazer esse passado? Você vai olhar para ela, Patrícia, e vai dizer assim, ó, isso faz parte da minha história. Isso faz parte da minha história. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. E quando você rejeita os meus filhos, E quando você rejeita os meus filhos, eu me sinto rejeitado também. eu sinto-me rejeitado também. Como é para você dizer isso, Patrícia? É muito triste. Como é para você ouvir isso, Rejane? Faz eu me sentir culpada. Tá. Você vai olhar para a Patrícia, vai dizer assim, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu não sabia. Agora eu sei. Agora eu sei. Como é para você dizer isso? Eu sinto que eu deixei ela mais triste ainda. Mais triste? Como é que você está se sentindo, Patrícia? Não, eu não senti tristeza, senti emoção. Senti-me compreendida pela primeira vez. Uhum. Eu vou pedir para você olhar para a Patrícia, Regiane, e dizer assim, eu te conheci desse jeito, Eu te conheci desse jeito, com todo esse passado, com todo esse passado. e eu te aceitei dessa forma, E eu te aceitei dessa forma. porque você é muito importante para mim. Porque você é muito importante para mim. Como é para você dizer isso? É verdadeiro. Me Uhum. faz bem. Como é para você ouvir isso, Patrícia? Sinto mais calma, mais tranquilidade e parece que o corpo relaxou um pouco mais. Uhum. Uhum. Você vai olhar para a Regiane e vai dizer assim, eu sinto muito, Eu sinto muito. se fiz pouco por você, Se fiz pouco por você, mas eu tenho muitos medos, mas eu tenho muitos medos e eu fico feliz e eu fico feliz que você me compreende melhor agora. que você me compreende melhor agora. Como é para você dizer isso, Patrícia? É tirar carga, tirar Uhum. peso. Uhum. Como que você se sente, Regiane? Eu sinto amor, eu sinto compaixão. Uhum. Eu me coloco no lugar da pessoa. Ótimo, ótimo. Eu vou pedir só para agora para a Vanderly e para a Juliana estender as mãos. Isso, vocês duas, assim, estender as mãos, direcionando para a Regiane. Vocês vão falar assim, filha, eu abençoo você. Siga o seu próprio destino.
como que você se sente, Regiane? Abençoada. Finalmente eles fizeram as pazes. Vou pedir para vocês respirar fundo, pessoal. Sair dos papéis, para eu poder conversar um pouquinho com a Giane. Giane, como que você se sente? Acho que você nunca passou por uma constelação antes, né? Não. Hum. Não. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que você viu? É impressionante, na verdade, né? A situação. E eu não imaginava que fosse assim tão real. E perturbador, na verdade, né? Mexe muito com a gente. E eu acho que é algo que eu queria ver e sentir, mas no fundo, acho que eu não acreditava que isso era tão real. Eu vou dar... Por exemplo, pessoas que não me conhecem, né, não me viu, nunca me viu, não sabe minha história, e interpretar e falar coisas que realmente acontecem comigo. Na verdade, Giane, você trouxe um ponto importante aqui, né, para a gente abrir na constelação, que eu não toquei ainda na mentoria, que é a questão de relacionamentos anteriores, mas isso impacta demais na relação também quando a gente quer excluir o passado, quando a gente não dá um lugar para isso. E o que a gente fez aqui foi se reconciliar com esse passado, porque querendo ou não, você aceitou, né, e você concordou se relacionar com esse homem que tem uma história, né, e o que ele espera de você internamente é essa compreensão. Então, a gente olhou para dois lados aqui, primeiro, uma questão sua com o seu pai, né, que no fundo também é uma busca inconsciente sua em relação a esse parceiro, né, que ele te compense de alguma questão ali, do teu pai. E segundo é que ele, querendo ou não, também tem vínculos anteriores, né? Então, é um movimento que a gente fez aqui, mas a gente ainda vai falar mais profundamente sobre esse aspecto também, tá, gente? Ok? Pessoal, eu não vou mais prender vocês aqui, já tá tarde, tá? Tem pessoas aqui que moram em Portugal. Mas assim, a gente vai ter mais oportunidades, tá? Para constelar também, para vocês fazerem os movimentos, para olhar para tudo isso, nas próximas aulas que eu trazer também. Tá bom, gente? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Agora para o final? Não? Eu vou pedir só, não sei se... a Roseli, peraí, que tem gente com a mão levantada que é do sorteio ainda. Eu vou pedir para as pessoas do sorteio, nesse momento, assim, tá? Abaixar, assim, o negócio da mãozinha levantada para não confundir, tá? Roseli, pode falar. Você está com o microfone desligado, isso. Oi, Tainá. Oi, pessoal. Tainá, eu queria saber, nós vamos ter os nossos encontros todas as quartas-feiras? Isso. O cronograma, não sei se vocês viram, ele está disponível lá no WhatsApp, na descrição do grupo, tá? Certo. Okay. Então tá. Ok. Tá bom? Era só essa pergunta para eu poder estar me organizando também com uma agenda que para nós vai estar bem mais cedo. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Vanderly, pode falar. Tainá, a gente que levantou a mão para fazer uma constelação, você vai fazer ou seria só hoje mesmo? Eu não vou fazer hoje, mas eu vou fazer. Não, outros dias. Sim. Tá. Vou fazer. Tá bom? Joia. Obrigada. Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Então tá. Eu quero agradecer, gente, a participação de vocês, tá? Foi muito bom ter vocês aqui comigo. É muito gratificante ter esse grupo só de mulheres aqui para a gente poder trabalhar efetivamente tudo isso,
tá? Vou trazer mais assuntos aqui importantes. Vocês podem também deixar sugestões, de repente, lá para mim. Claro, eu tenho um cronograma aqui, mas, de repente, algumas perguntas eu posso estar encaixando também, que são dúvidas de vocês. E é isso. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Só um momento, gente. Antes de vocês saírem, posso fazer uma foto, um registro? Quem tiver a câmera desligada também, eu vou pedir para ligar, se puder, para a gente poder fazer um sorriso. Deixa eu aumentar a luz aqui. Tá bom. Ótimo. Obrigada. Obrigadão, viu? Beijão. Obrigada a vocês. Tchau, até quarta-feira. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.